Olá, gente, nós estamos de volta com o nosso podcast Revista Igaporã e agora em novo formato. Vocês que acompanhavam a gente anteriormente, era um podcast no formato de áudio somente, como eram tradicionalmente os podcasts. Mas depois começaram a ser feitos com vídeo, nós retornamos agora, estamos no iniciozinho do projeto, no reinício do projeto, ainda tentando encontrar melhor forma, melhor equipamento, melhor formatação, e também tentando encontrar os assuntos, e para que possamos prosseguir com esse trabalho, né, de levar informação à nossa região. E hoje nós estamos com o nosso amigo Manuel Edson, Sargento Manuel Edson, também conhecido na região como Manelão, longos anos de atuação pela Polícia Militar em Riacho de Santana e em toda a região também, e nós vamos trazer um assunto que este ano completa 20 anos, né? Um assunto que abalou muito a região, que trouxe medo na época, em 2002, e teve uma conclusão, uma resolução justamente na cidade de Riacho de Santana, com a participação do nosso amigo Manuel, que foi aquele período em que o popularmente chamado cadeirudo, uma pessoa com nítidos distúrbios mentais, cometeu vários homicídios, né, violências sexuais em várias cidades da região, com várias pessoas, e foi abordado um dia em Riacho de Santana, com a participação do sargento Manuel, e teve o seu fim nesse confronto inicial. Mas, primeiro, queremos agradecer a presença do amigo Manuel, né, e que ele possa se apresentar para todos nós, trazer um pouquinho da sua vivência na PM. Sei que agora você estava reformado e retornou à ativa, né, convocado pelo governo, pela PM baiana. Nos fale um pouco de você nesse percurso relativamente longo, né, frente às forças de segurança da nossa região. Boa noite, meu amigo, obrigado por sua participação, ok? Boa noite. Vou contar aqui um pouco da história do que aconteceu, né? Isso foi em 2002, em setembro, 13 de setembro de 2002, fez já 20 anos. Essa situação, desse caso do Cadeirudo, ele já vinha agindo em Guanambi, já tinha vários crimes cometidos por ele, e ele foi preso pela guarnição, e nele ser preso, ele levou um tiro na perna. Aí ele começou a mancar um pouco da perna, pelo fato de ter uma novela que chamava, e tinha que chamava Cadeirudo, aí botaram o apelido dele Cadeirudo. E nele ser preso, foi levado para o hospital, já tinha sido preso uma vez, fugiu da cadeia, depois tomou um tiro, aí levaram ele para o hospital, e lá ele foi engessaram a perna dele. Isso foi em Guanambi, né? Isso em Guanambi. Certo. E lá tinha uma guarda da PM mantendo lá sob custódia, né? Só tem que ele conseguiu fugir com a algema, estava algemado, ele conseguiu abrir a algema lá com... Segundo informação, diz que ele usou um copo descartável. Ele pegou, tirou uma fitinha, né, do copo, passou da algema, as catraquinhas que tem, conseguiu fugir com a perna engessada. E quando ele fugiu, ele sumiu de Guanambi. E o que ele fez? Veio para Riacho Santana. Só tem que ir em Riacho Santana, ninguém tinha conhecimento dele aqui. Ficou aqui recuperando, se passando por mendigo, né? Pedia uma coisa, pedia outra. E ficava nessa vida aí de 5 meses, adormecido, né? Pela situação das práticas de crime que ele cometia, né? Aí, o que aconteceu? 5 meses depois dessa fuga de Guanambi, ele conviveu diretamente na cidade de Riacho Santana. Riacho Santana. Teve um episódio, a gente suspeitava até de outra pessoa. A gente tem um amigo, que tem muita aproximação com um rapaz da Santana, que é amigo da gente, e ele contou pra gente, olha, entraram na minha residência, arrombaram lá, levaram levaram 2 armas. Aí ele falou, você vai na delegacia, registra a queixa que levaram as suas armas
Aí ele falou, moço, se eu for na delegacia, será que não vai ter problema? Não, você vai dar, será que você tinha 2 armas? Lá, pronto. O que aconteceu? A gente suspeitava até de uma pessoa em Riacho. Aí, passou um tempo, desapareceu um casal. Essa senhora, ela namorava com um rapaz de Riacho. Conheceu em São Paulo, veio para a cidade atrás do rapaz. Aí eles encontraram um determinado local, afastado um pouco assim do centro. Foi quando, por enquanto, ele não sabia que tinha sido Cadeirudo. Desapareceu, teve a notícia que um casal estava desaparecido. Aí, passou dias, essa mulher conseguiu fugir. Ela usava um anel, o anel dela era, ele abria não era encontrado, né? Tinha uma peça que ela conseguia abrir, ela conseguiu abrir umas correntes que lá estava mantendo ela no cativeiro e conseguiu fugir. No fugir, levaram ela para o hospital, ela atravessou a pista, levou ela para o hospital, aí a gente foi atrás para saber. E lá a gente informando, procurando ela o que foi que aconteceu. Eu estava de serviço no dia, ela disse, eu fui estuprada, o cara matou meu companheiro, e até o momento ele não sabia que se passava que era esse Cadeirudo. Aí, vocês não faziam associação com aquele cara que havia sido preso em Guanabi, que havia fugido? Não. Aí, o que aconteceu? Como a gente tinha várias fotografias de presos, e aí tinha essa foto do Cadeirudo no meio dessas fotografias, né, que ele já agia em Guanabi. Aí nós mostramos ela, isso aqui, aí ela foi logo naquela foto, quando ela olhou várias, falou, não, é essa daqui, é esse aqui. Ele, no cativeiro, o que ele fazia no cativeiro dele? Ele cozinhava uma vez só na semana, para não chamar a atenção de um fogo ali na mata. Ele montava o cativeiro dele com várias garrafas PET, ele roubava coco, colocava lá nesse local, juntava tudo, tinha a panelinha dele, tinha o mosquiteiro com o colchãozinho dele, e as vítimas dormiam no chão lá, amarrada, né? Aí eu conversando com a senhora, ela me disse que ele mantinha um rádiozinho sintonizado nas rádios e falava para ela, já notificaram já está dizendo, já está notificando o seu desaparecimento. E nisso aí, ela contou para a gente, nós fomos no cativeiro. Ele foi matando o rapaz aos poucos, com crueldade, batia no rapaz, botou o rapaz para abrir sua própria sepultura. Aí, quando aconteceu, ela foi levar a gente lá, mostrar a gente no local. Chegamos lá e encontramos um corpo já enterrado, uma cova rasa, né? Botou o rapaz, a vítima, para abrir a sepultura no próprio pedaço de pau. Ele não conseguiu fugir, porque ele não conseguiu, não deu tempo. Porque logo ele matou o rapaz e manteve ela no cativeiro. Como o povo falava, que disse que ele tinha parte com o demônio, não sei o quê, ela disse que quando fugiu, ele parecia que ele veio atrás, parecia que vinha voando. Assim, ela contando pra gente, né? Nisso, pronto, aí nós fizemos uma busca no local, não encontramos só os vestígios, né? Do cativeiro, o corpo, e aí ele já tinha fugido. Nisso ficou, aí as autoridades entrou em contato com o governador, né? O governador mandou 2 viaturas da Caatinga, que só existia a polícia especializada só em Juazeiro na época. Veio 2 guarnições da Caatinga, veio mais 2 guarnições do Choque, de Salvador, e ficou na região aqui. Tinha um sargento da Caatinga, da especializada, ele me chamou e perguntou, você que é aqui da região, o que você acha aqui, se ele fugiu desse cativeiro,
ele tá daqui para essa região de Bom Jesus da Lapa, que ele, para cá ele não voltou. Para cá ele não voltava porque ele ia, se voltasse, podia ser reconhecido na região de Guanabi, né? Então, passou uma semana, mais de uma semana, o que aconteceu? Ele foi para São Félix, ali de São Félix, entre Santa Maria, né? Ficou lá manteve um casal como refém, né? Lá ele matou o namorado da menina e ficou com a menina. E nesse período só a polícia só atrás, era aqui, direto aqui, lá na região de Ponte da Lapa, tal. E aí, o que aconteceu? Quando foi na sexta-feira, antes disso, nós pegamos que tinha denúncia demais. Tem um rapaz aqui, passou aqui, passou o Cadeirudo. A cidade era um silêncio total. Dava 8 horas, não tinha ninguém na rua. E a gente fazia ronda. Na região também, além de moto, né? Fazia ronda pela cidade de moto, para ver se encontrava com esse cidadão, né? E nada. Aí fazendo ronda, encontramos no posto Tiradentes. Um rapaz, aparentemente a cara do Cadeirudo. Nós abordamos ele, estava sem documento para se identificar quem era o cidadão, né? Então, como estava sem documento e as características, aí nós entramos em contato com a autoridade de Santa Maria, lá de São Félix, né? E mandou trazer a senhora que fugiu do cativeiro dele. Aí, o que aconteceu? Não é esse não. Pronto. Então fugiu. Uma mulher conseguiu fugir em Riacho e outra em São Félix. Elas conseguiram fugir. A de São Félix foi o seguinte. Ele estava voltando para... Ninguém sabe se ele estava voltando para Riacho ou para outra região, assim, próximo de Lapa. Quando teve uma denúncia de um cidadão que estava abastecendo o posto no Posto Formoso, aí o que aconteceu? O cara reconheceu, achou estranho, uma mulher na frente e um cara atrás, na moto. E o cara motocando e a mulher na frente achou estranho. E aí, o que aconteceu? Ele pegou, o cara ligou para a polícia, não é Cadeirudo, não, porque tinha denúncia demais, o Cadeirudo passou aqui, passou e tal. Então, eram muitas informações, e aqui em Riacho nós checava todas as informações que tinha. Aí, o que aconteceu? A polícia mandou a viatura ir até o local. Quando mandou, encontrou em cima da ponte. Quando encontrou em cima da ponte, o que aconteceu? Ele não deu para a viatura parar, teve que ir na frente para retornar, que não dá para fazer a volta em cima da ponte. Quando aproximou, já à noite, ele jogou a moto na ribanceira. Lá ele deixou a vítima com a moto. Inclusive, essa moto era a moto que ele tinha cometido um crime em Guanabi. O último crime que ele cometeu em Guanabi, que foi um casal que ele manteve... Ele tomou até a moto do rapaz, essa moto que foi ter da vítima. Aí, o que aconteceu? Isso foi no dia domingo. Aí você sabe quantos crimes foram cometidos por ele em Guanabi? Você tem esse número? Teve assim, ninguém sabe se também algumas coisas atribuiu a ele, né? Porque, de qualquer forma, ninguém sabe se de fato foi ele, mas tem muitos desaparecidos. Foram muitos crimes em Guanabi. Inclusive, tinha até uma premiação em Guanabi, da promotoria, para que encontrasse ele, né, o paradeiro dele, essa informação, que a pessoa ia ser gratificada. Inclusive, na época, recebeu R$2.000, um prêmio de R$2.000 por ter dado a informação para a gente, né? Aí, o rapaz que ligou para vocês. O rapaz que ligou no dia ligou para a central, e aí o que aconteceu? A central passou a informação para mim. Eu estava de serviço. Aí o que aconteceu? Aí ele escapou do bloqueio de Lapa. De Lapa, sim. Isso. De Lapa. Quando ele escapou do bloqueio de Lapa, ele ficou domingo, segunda, terça, quarta, quinta,
Sexta-feira. Inclusive, falava que na sexta-feira ele ia aterrorizar, ia pegar uma criança de 9 anos, esquartejar, invadir fórum, tal, tal, tal. Ninguém sabe se de fato ele ia fazer isso, né? Eu sei que espalhou essa notícia. Aí a cidade era pânico geral. Tranca nas portas era demais. Não tinha, era um silêncio total na cidade. Aqui em Gaporã estava do mesmo jeito. O medo era enorme. Era enorme. Era total silêncio. Aí, o que aconteceu? Essa informação que você falou aí agora, alguma vítima chegou a confirmar isso, de que ele planejava atacar uma criança? Foi a vítima que deu entrevista a de Santa Maria, né? A de São Félix, que ela mora em... Ele deve ter falado para ela. Foi falado, que ele contou, né? Que ia fazer isso, né? Sim, sim. Aí, ele pegou, ficou sexta, sábado, não, ficou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu estava de serviço na sexta-feira 13. Olha o destino, sexta-feira 13. Eu e o colega Sandoval, que era meu patrulheiro, né? Eu era motorista, na época eu era motorista da viatura, e ele era meu patrulheiro, mas Sandoval. Aí, o que aconteceu? Eu ainda brinquei ainda de manhã cedo, na sexta-feira 13, assim que eu assumi o serviço. Porque, assim, o meu serviço, os colegas sabem, quando eu trabalhava, qualquer denúncia que tinha, por isso que tinha êxito nas ocorrências da gente, porque a gente, quando ligava, a gente estava pronto. Estava sempre a postos. Sempre. Aí, o que aconteceu? Nessa sexta-feira 13, cedo, quando eu assumi o serviço, eu falei, hoje é sexta-feira 13, eu pego esse cidadão. Por brincadeira, vou pegar ele, vou colocar na viatura, tal, tal. Hoje eu pego ele. Isso, o dia foi rolando o dia, né? E a gente fazendo ronda, e o central era o Sargento Adevaldo, que já está na reserva, que é das antigas. O que aconteceu? Ele foi, quando foi às 6 e pouca, 18 horas e poucos minutos, a ligação da central, eu na rua fazendo ronda com meu colega Sandoval, aí, ligaram aqui que tem um cidadão passando ali com a mochila nas costas, pode ser que seja o Cadeirudo, mas que era denúncia demais, mas como a gente estava atento, aí descemos para o local. Aí encontrei, na época, lá não é um paredão que tem hoje de concreto, não, frente ao Hotel Fernandes. Foi mais ou menos 18h10, mais ou menos. Já foi à noite. Isso. Aí, isso, quando vai descendo, eu encontro. Lá, nesse local lá, era um barranco. Não era um paredão que tem hoje, não. Então, um barranco para encurtar o caminho, os moradores fizeram uns degraus no barranco, né? E quando eu parei a viatura e anunciei polícia, o cidadão já começou a correr, subir nesse barranco. E lá ele sacou a arma e começou, quando ele fez a menção de sacar e sacou a arma, e agora já comecei a atirar nele e ele tentando atirar e não conseguia porque eu estava com a pistola, e a pistola é rápido o disparo, né? E o colega, enquanto o colega não dava para ele passar, ele fez um corte para poder pegar ele de lado. Aí, quando o colega já chegou, eu já estava tombado, com vida. Aí, os moradores que Riacho Santana soltou um traco, o povo vai para cima, né? Achando que é tiro e costa. Para ver o que aconteceu. Nesse local que, na hora que eu acertei os tiros nele, ele caiu com vida. Aí, quando eu vou pegar o corpo para botar na viatura com o colega, que os populares ali já estavam querendo tomar para poder botar fogo. Não se sabe quem é, a gente não sabe quem é. Pronto, levamos para o hospital. E aí a multidão de gente já atrás, porque esparra. Se naquela época tivesse a informação que nós temos hoje de rede social, Lázaro nem chegava, esse Lázaro de Goiânia, nem chegava perto desse Cadeirudo. Porque Lázaro teve apoio para ficar dentro na fazenda, né? E esse Cadeirudo não, esse Cadeirudo ficava solto.
Então ele não teve. Ele era bem criativo, né? Nas estratégias, nas fugas. Não, com certeza, ele usava um rádio para poder se manter informado da situação. E esperto, ele só abastecia para ele abastecer a moto. Ele falou para a mulher para abastecer a moto, era a dificuldade, que ele tinha medo, porque a moto foi um crime, né? Então ele encostava a moto perto da cidade, né? Ia lá com um galãozinho, enchia e botava na moto. Ele era extremamente esperto. Em Guanabi, ele cometeu vários crimes em Guanabi. E aí, o que acontece? Foi essa situação que ocorreu na época. Recebemos prêmio da maçonaria, juntamente com o gestor na época, que era o prefeito, né? Deu todo o suporte para a gente. E a maçonaria, a gente não tinha colete na época, a prova de bala. A maçonaria aqui de Riacho Santana, né? Deu 2 coletes à prova de bala, um para mim, um para Sandoval. Mas eu falei, não, esses coletes vai ser destinado para quem tiver de serviço no dia. E ficou para a polícia. Isso. Hoje é um equipamento comum para todo policial, né? Isso. Ô, sargento, eu me recordo que a gente recebeu aqui a notícia logo no dia à noite. Chegou o comentário em Gaporã, a polícia pegou o Cadeirudo em Riacho e tal. Mas houve uma tentativa de invasão do hospital para retirar o corpo e fazer um... Teve. E teve uma situação até engraçada, porque quando chegou o corpo no hospital, não, quando chegou ele de vida, né? Sim. Aí ele veio a óbito no hospital. Aí a multidão, uma multidão de gente das localidades aqui, encheu. Teve um fotógrafo que conseguiu entrar e tirar foto. O fotógrafo estava vendendo foto, não sei quanto. Era na época uma fotografia, custava R$2, R$3, ele estava vendendo de 20, o povo comprando essas fotografias. E lá dentro, isso passou 1 hora. Depois de 1 hora que aconteceu, chega as viaturas, 2 viaturas do choque, tinha um comando do policiamento do choque, né, que era das viaturas, um tenente, e o coordenador da Polícia Civil. E a briga deles é agora. Aí eu falei, olha, eu que sou pequeno, vou encostar. Já fiz meu trabalho. E aí agora o corpo, para quem leva o corpo, de quem é o corpo? Teve crime na Lapa, teve crime na minha região, que aqui de Riacho, teve crime em tal lugar. Aí pronto, ficou a discussão lá dos grandes, dos cabeça, né? Aí leva para Guanabi. E depois saiu na matéria de jornal, a polícia de Guanabi pega o Cadeirudo, tal. Eu falei, gente, deixa... Mas a região aqui não falou isso, não. A região falou de vocês mesmo, que eu me recordo, os comentários eram grandes. Mas, assim, depois, numa matéria que saiu no jornal, né? Essa matéria falou, importante foi ter feito a sociedade. Foi um fato marcante, né? E com certeza foi marcante em sua vida pessoal e profissional. Afinal de contas, ninguém quer passar por isso, né? É algo que acaba... Que a intenção nossa era pegar ele vivo para que ele mostrasse aonde os corpos das vítimas, que tem gente, que tem família que até hoje não sabe onde está o corpo, para poder chegar, pegar os restos, né, e falar assim, ó, tá aqui, ó, meu filho não houve uma conclusão nas investigações por isso, né? Quer dizer, ficou na verdade também diz que ele não abriu o jogo, né? Ele não, quando acontecia, ele negava tudo. Eu queria que você deixasse para a gente, para quem está nos assistindo, um recado final, uma mensagem. Essa sociedade que às vezes precisa de calma, de intervenção um pouco mais abrupta, mais firme, ou então de conversa, de diálogo. Deixa uma mensagem aí para quem nos assiste nesse momento, né? O Brasil está atravessando, e tendo como base também esse fato de 2002, né? Que você participou diretamente. O que fica para a gente de tudo isso? O que aconteceu nessa época foi uma tristeza aqui na região, né? E o que acontece? É ter muito cuidado, a polícia está aí, qualquer coisa que tiver, liga 190, qualquer informação, cuidado para não ir namorar, não vai para esses locais, porque essas vítimas que aconteceu, elas
todas fora um pouco do período, assim, da área urbana, né? Sim. Mas um pouco afastado, né? Então, do centro. Até cuidado, não sair porque pode aparecer, como apareceu esse Lázaro, como apareceu outro caso em Guanambi, recentemente, a mãe e a filha fazendo caminhada, foi abordada por esse pedreiro aí, que acabou cometendo esse assassinato, né? Pois é, eu já fui para a reserva, né? Aí, o que aconteceu? O Estado estava convocando quem tivesse interesse de retornar. Eu falei, não, dá para trabalhar ainda. Tem minhas 2 filhas que estudam fora. Aí eu falei assim, olha, eu vou trabalhar mais um pouco para ver se receber mais um pouco aí para poder manter os estudos das minhas meninas, né? E até o desejo de servir também, né? Que vocês... Com certeza. Eu não estou assim, não estou agindo assim na rua. Porque eu sempre fui polícia, viu? Eu sempre dei meu sangue, nasci mesmo com sangue de militar mesmo, né? Que meu pai é militar. E aí eu sempre tive essa vocação mesmo. Porque no meu trabalho eu desempenhava muito bem. É lógico que acontece situações de colega hoje, não ter aquele mesmo empenho que muitos tinham, que a gente, né, passado. Mas tá aparecendo pessoas novas aí, com outras cabeças aí, mas a Polícia Militar, ela tá aí para ajudar. E a própria sociedade muda com o tempo, é natural, as instituições mudam também. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. É o nosso primeiro programa, você está estreando esse novo formato nosso, e pode ter certeza, futuramente, tendo algum assunto interessante, nós vamos lhe procurar de novo para mais um bate-papo e esperamos contar com a sua colaboração. Eu agradeço. Viu? Pronto, muito obrigado e continuemos firmes aí por uma sociedade melhor. Boa noite para você também, viu? Boa noite. Obrigado.